tudo bem? Estamos de volta aqui na TV Passo Fundo, no seu programa Saúde. Eu estou super bem acompanhada hoje de psicóloga e psiquiatra para falarmos sobre dependência química, Setembro Amarelo, cuidarmos da mente. Mas fiquem aí que eu preciso primeiro agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Estética Face, Harmonização e Estética Facial, Vital Profissional Center, Dr. André com cirurgia do joelho, My Laser Depilação a Laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Então hoje eu estou com a psicóloga Índia Mara Calmo, que é também CEO da Vital Profissional Center, e com o psiquiatra José Ribamar Saraiva Júnior, duas pessoas que eu tenho alta conta no que eles falam, no que eles passam, porque eles estudam muito e estão dentro e por dentro das problemáticas que estão mudando a forma do mundo andar e a gente anda preocupado. Então hoje a gente vai falar sobre dependência química. Já vou passar a palavra para o doutor, agradecendo a presença dos dois aqui. O que falar da dependência em 2023, doutor, já quase 24, problemáticas que a gente vê brotando no mundo inteiro e graves. Isso aí. Lívia, obrigado pelo convite mais uma vez, né? Muito bom estar aqui contigo, muito bom estar aqui com a Índia Mara, que é um profissional excelente, que eu gosto muito, assim, uma referência aí na psicologia pra gente, né? Então, dependência química, né, pessoal, hoje em dia é uma doença multifatorial, muito complexa, né, que exige uma equipe toda multiprofissional também tratando, e no Brasil é uma doença que só cresce, né. Então, os estudos mais recentes, assim, eles estão mostrando que na pandemia para cá aumentou muito o consumo de bebida alcoólica, né, principalmente entre o público feminino, né, aquele beber em binge que é conhecido, né, que são grandes quantidades de álcool em curto intervalo de tempo, o uso das outras drogas ilícitas também em geral estão só aumentando também no Brasil, né. Então hoje, se a gente for colocar assim da dependência leve à dependência grave, a gente vai ter quase que 16% da população brasileira dependente de algum tipo de substância, né? Entre as lícitas e as ilícitas, né? Então, a gente vê que é um grande desafio. Então, como é uma doença multifatorial, a gente vai precisar pensar o paciente, vai precisar pensar todos os fatores que desencadeiam essa doença, né, a disponibilidade da droga, né, a presença da família, dos pais desde a infância, os exemplos que a criança desde pequenininho vai olhando e vai aprendendo um comportamento com esses pais de beber ou não beber. Então, famílias que são mais rígidas, né, menos permissivas ao uso de substâncias, elas vão se constituir um fator de proteção no futuro, né? E, por outro lado, que aí a Índia Mara vai falar com muito mais propriedade do que eu, vem a questão família, né? A questão família da Índia Mara é super importante, assim, nesse contexto todo, né? Bom, mais uma vez, né, quero agradecer, Lívia, por estar aqui, né? Eu sempre adoro, né, estar com você. Hoje eu sou, assim, fui convidada para falar, mas também sou espectadora, né, desse doutor maravilhoso, né, que eu adoro ouvir ele, né, adoro escutar também, aprendo muito contigo. E realmente, né, falar sobre dependência química é algo preocupante, né, para nós. Ainda mais a gente que tem filhos, né? A gente tem conhecidos, né, que tem filhos também pequenos e estão se tornando adolescentes. E é uma preocupação, porque a cada dia a gente percebe que está crescendo cada dia mais. E o que nós podemos fazer, né? Nós, como profissionais, a gente está estudando a cada dia mais, nos aperfeiçoando para receber essas pessoas dentro do consultório.
né? Então, a equipe multidisciplinar, que seria a psicóloga de família, seria o psiquiatra, ou, enfim, até outras áreas, né? Talvez até uma neurologia, até uma nutrição, né? Então, tudo é envolvimento, né? Todas esses profissionais se envolvem. E é importante de como que nós vamos receber essa família, esse dependente químico dentro do consultório. Primeiramente, a gente sabe que não é só o dependente químico que usa droga e que é dependente químico, né? A gente sabe que ali é algo de todo o sistema familiar. É algo que simplesmente aquele jovem que começou a usar a droga, ele só é o sintoma de tudo, né? Porque, na verdade, todo o sistema familiar está agregado com esses comportamentos nocivos. E que, claro, né, essa criança, como o doutor falou, vem aprendendo esses comportamentos, né, dos pais, das famílias, ou rígidas ou não. E às vezes tem coisas que ficam camufladas, que ficam veladas, que não são, né, não se fala, e acaba que um adolescente, às vezes, ele precisa de um consolo, ele precisa de um acalento, e às vezes aí está essa droga e realmente, né, no meio dos adolescentes que faz tudo isso. Mas, na verdade, na minha opinião, né, a família precisa de estar sendo atendida também. Ela precisa ser acolhida também e olhada de uma outra forma. E este olhar amplo, global, porque o que você falou desde pequeno, como está acontecendo, como está ocorrendo aquela vivência familiar, vocês dois seguem muito essa questão transdisciplinar, porque tem que ter sim esse casamento aí para tratar a problemática. Veja que o doutor falou em drogas lícitas, ilícitas, fiquei pensando. Falou no alcoolismo, que a gente vê na televisão há muitos anos e mesmo assim, sim, concordo que aumentou na pandemia, aquela questão de vamos relaxar, não estamos trabalhando. E aí como é que lida com o que é lícito, o que não é lícito, para a questão da dependência? Hoje a gente sabe que o álcool, sem sombra de dúvida, e o tabaco, né, que é o fumo de uma maneira geral, que era a única substância no Brasil que estava diminuindo e agora voltou a aumentar, né, com o incremento aí dos pods e dos pendrives, né, que as pessoas estão fumando agora e que faz tanto mal, até mais, né, do que o tabaco tradicional. Eles são portas de entrada para outras drogas, né? Então a gente sabe que hoje o sistema neurológico da dependência química é um sistema cerebral cientificamente chamado de sistema mesolímbico mesocortical, que a gente chama de sistema de recompensa, né? E esse é um sistema que ele envolve memória, prazer e recompensa. Memórias, que a gente vai conversar a importância de termos memórias mais saudáveis, que estamos deixando do lado e que a gente já vai falar no segundo. Corre, né? Segundo bloco vem mais conversa, mais informação. Fica aí.
infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos ao segundo bloco, que eu não vou fazer uma introdução muito grande, porque o que a gente está conversando é muito importante, gente. Dependência química, a gente falava, vou usar uns termos aqui bem mais chulos, mas eu usava aquela maconha, não sei mais o que, não dá nada. Hoje a gurizada acha que maconha pode ser usada, que é muito mais medicinal. E aí, doutor, como é que fica o psiquiatra, psicólogo, que já recebe um adolescente ou até uma pessoa mais de mais idade, que sabe tudo sobre essas drogas, como a gente falou sobre isso, né, doutor? E como é que daí o psiquiatra explica que é uma droga e que junto com esse combo que as pessoas estão, porque um toma, eu tomo um remédio para isso, um para dormir, um para acordar, esse que para dormir eu vou ficar mais magra, ou não, né, eu não sei porque eu não uso esses remédios, e ainda tem o pod, a bebida alcoólica, e a internet trazendo essas questões, mas as pessoas parecem que não veem que fazem mal. Então, Lívia, hoje esse sistema neurológico que a gente estava conversando, né, ele guarda as memórias, então, relacionado com a substância, e geralmente as primeiras memórias, né? Depois de um tempo de uso, o número de receptor para todas as drogas, então imaginem que o nosso corpo ele tem receptor para tudo quanto é substância. Tanto que as drogas mais recentes, elas foram fabricadas a partir do conhecimento desses receptores, né? Vai oferecendo a droga, a quantidade de receptor vai aumentando, eu vou precisando cada vez mais droga para poder causar o mesmo efeito, né? Sim. Com isso, a pessoa vai se tornando dependente. Então, não existe, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe consumo de substância psicoativa sem dano, né? Ah, maconha natural. Não, hoje se sabe, todos os lugares no mundo que descriminalizaram e que não tinham outros amparos de outros setores que não só saúde, a descriminalização não deu certo. Aumentou o consumo de outras drogas, aumentou mortes por causas violentas, aumentou prostituição, aumentou tráfico. Então a gente sabe que não é só descriminalizar por descriminalizar, tem que ter todo um aparato por trás. Mas isso é tema até de um outro capítulo, né? Nossa, tem muito o que falar. Nos bastidores, doutora, eu estava conversando com a doutora Indiamara e a gente falou sobre os opioides, que fácil acesso nos Estados Unidos, não sei como é que é no Brasil, mas que está trazendo um problema que a gente está enxergando agora no mundo inteiro. Terrível, né? No Brasil, as drogas injetáveis ainda são pouco utilizadas, né? A maioria dos dependentes de drogas injetáveis no Brasil são profissionais da saúde, né? Nossa. É o público que é mais, talvez porque tem mais acesso, né, a esse tipo de droga. Tem acesso, né? E também tem as informações. E tem, né? O conhecimento. Tem o conhecimento. Né? Mas eu acho que serve de alerta, né? Porque nos Estados Unidos, ano passado, morreram 70 mil pessoas de overdose não pelo são 70 pelo fentanil. Pessoas, que já 70, E doutores, doutora Indiamara, o que fazer quando chega um paciente para vocês, que nem, na verdade o paciente nem vai, é a mãe ou o pai, como eu digo, né? Um tio, um irmão primeiro. Isso. Como vocês conseguem, como vocês estão fazendo essa abordagem, sabendo de toda essa dificuldade também que a própria pessoa tem de se livrar da dependência, né? Eu particularmente gosto muito desse olhar assim para o pai e para a mãe, porque como eles, as primeiras pessoas que nos procuram,
porque não é o dependente químico que nos procura, né? É um familiar ou até uma pessoa muito ligada à família, que gosta muito e que procura e diz, olha, né, naquela família está acontecendo muitas coisas que eu preciso ajudar, eu gosto muito daquela família e tal. Então, eu procuro fazer com que esse pai e essa mãe, primeiramente, eles têm que ser acolhidos, né, para que eles se sintam bem. O filho ou a filha, né, que está nesse processo é um segundo passo, porque essa pessoa ela precisa enxergar que ela está fazendo um mal para ela. Não adianta o pai e a mãe enxergar isso, né? É ela que tem que enxergar. Por isso que eu prezo muito a saúde mental hoje na base, sabe? Na base familiar, o começo de tudo. Porque, claro, a gente sabe que a psicologia tem 60 anos, né? É muito nova. E agora, né, nos últimos anos, que estamos falando sobre saúde mental, estamos falando sobre agregar o que é bom para você não ficar refém de tudo isso que está acontecendo, né? Para que você possa dizer não para a indústria farmacêutica, dizer não para algum amigo que te oferece, o próprio adolescente, que tu tem filho adolescente, né, Lívia? 16 anos, agora começam umas festinhas, começam a estar envolvidos mais em festa de 15, 16, 17 anos, né? Então aí começa um meio onde alguém vai oferecer para ele, né? E ele vai ter que ter aquela determinação de dizer que não, que para ele não é importante naquele momento ele fazer o uso dessa droga, mas ele tem que estar o quê? Amparado junto com a família desde lá da base, né? De quando ele era, né? Vamos dizer, ele foi planejado e como essa família, os comportamentos dessa família, como que eles lidam com quando existe frustração, porque na verdade é os pais também que estão com esses problemas. É os pais também que não conseguem passar para o filho comportamentos, funcional. Porque os pais estão disfuncionais. Então, como eles estão disfuncionais, eles vão passar o que para os filhos? Comportamentos disfuncionais. Então, a família toda vai ficar com esses comportamentos nocivos. E como é uma dependência que às vezes a pessoa não aceita que tem que se tratar também. E vocês devem receber isso há anos, só que agora, de repente, com números maiores. E que bom que começamos a falar, então, sobre as problemáticas da mente, porque a gente tinha vergonha de falar o que a gente sente, né? Tava doente, exato. Não falava. Tá. Aí chega um pai e a mãe tem um problema com o filho. E o filho não quer ir no psicólogo, no psiquiatra. Mas um dia consegue levar no psicólogo, no psiquiatra. Como é que é essa abordagem? Como é que são os tratamentos? É uma curiosidade, porque não existe um pacote, ok, nós vamos fazer isso, que isso vai dar certo. Cada pessoa é uma. É como se não existisse, uma fórmula exata, né, doutor Saraiva? A gente vai fazendo assim, principalmente eu da área, né, vamos dizer mais do ouvir, né? Claro que vou ouvir de maneira com uma observação. E vou encaminhar também para o psiquiatra, porque é necessário, né, a intervenção do psiquiatra nesse momento. E é necessário os dois trabalharem em conjunto, porque senão as coisas não vão para frente, né? Eu já tive 2 casos que eu me prontifiquei a ir na casa. Né? Porque o fulano não quer, eu já me prontifiquei, já fui, a família me recebeu, o adolescente estava em casa, né? Estava no seu quarto e assim, sabe, eu fui assim milindrando, né? Fui de uma forma chegando assim de mansinho, fui conversando para mim, porque eu tenho que criar o quê? Eu tenho que criar aquele vínculo, né? Com essa família e criar o vínculo com esse adolescente. Porque do momento que tu cria esse vínculo, esse adolescente ele vai perceber segurança em você. Né? Essa pessoa que usa droga, não só adolescente, né? Ela vai percebendo que ela vai ser ouvida, que alguém está olhando para ela de uma outra forma. Não naquele sentido de reprovação, mas no sentido de ajudar, né? De acolher. No próximo bloco a gente vai dar dicas, não sei se tem como dar dicas, mas encaminhamentos de como tratar, de como buscar ajuda numa problemática que a gente está trazendo, que é bastante presente.
escolidade afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Voltamos a falar sobre dependência aí, mais um bloco para a gente finalizar, para deixar mensagens para as pessoas em casa, doutores. Se a gente for pensar então que o uso das substâncias, elas não estão isentas de danos, hoje no Brasil as substâncias mais consumidas, todas elas levam no pós-uso depressão, né? O próprio álcool, né, Jamara, ele é classificado como depressor do sistema nervoso central. Só que quando você começa a beber em baixas doses, ele euforiza. Quando você, no pós-uso, acorda no outro dia, é aquela ressaca moral, né? Aquele arrependimento, aquela coisa, aquele vazio. Então, tudo isso faz com que o álcool seja a substância que mais leva à ideação suicida, né? Então, como a gente está no Setembro Amarelo, já fica essa primeira dica, né? Que tanto a cocaína como o álcool, o crack, são substâncias que podem desencadear o pensamento de suicídio no pós-uso, né? E eu posso dizer assim que realmente as famílias não podem desistir, né, do tratamento, da busca do tratamento, porque eu conheço, né, pessoas que foram em busca. Às vezes aconteceu dessa pessoa ficar internada num lugar excelente e olha, já faz 3 anos que a pessoa não está usando droga, que a pessoa realmente se organizou na sua vida, a família também. Então acho que esse é o lembrete, né? Não desistir. Isso aí. Os estudos, né, Jamara, mostram que em média a pessoa faz um ciclo com recaídas 7 vezes. Exato. Né? Mas depois consegue sair de forma permanente, né? Com esse exemplo que a Jamara deu, né? Hoje já há muitos anos a família bem, todo mundo, né? E participando também de grupos, né? Isso, os grupos de mútua ajuda, né, são super importantes. Alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, jogadores compulsivos anônimos, compradores anônimos, né? E para cada grupo desse tem o seu grupo de família também. Como, por exemplo, Alcoólicos Anônimos tem o Al-Anon, que é o grupo da família. Para Narcóticos Anônimos tem o Nar-Anon. Temos os grupos de amor exigente também para os familiares. Então, né, é gratuito, é só chegar numa sala, entrar, é anônimo, né, você não precisa se identificar também. Então é muito bom. É importante essas trocas, o mundo sempre teve que ter a comunicação em primeiro lugar. Aí enxerga no outro que pode melhorar também, isso é muito importante. Isso é muito importante, uma sala de espelhos, né? Sala de espelhos, essa é... E procurar as melhores equipes, não é porque vocês estão aqui, mas não pode eu ter um psicólogo em outro lugar, ou pode fazer um atendimento online em algum lugar, mas é importante que tenha o convívio do psicólogo com o contato, né? O contato. Para saber exatamente onde, né, doutor? O olho no olho, né? E essa disponibilidade, o profissional que trabalha com dependência química, ele tem que estar disponível 24 horas, né? Então você vê, a Indiamara foi na casa, fazer a visita na casa, fazer a avaliação. Eu nem sabia que podia, mas olha só, gente, o quão é importante você se unir. E, na verdade, a pessoa pensa, é um cliente, é um paciente. Não, vocês se envolvem, vocês querem que dê certo, né? A gente quer que dê certo, é bem isso. Porque sabe que tem saída, como o doutor disse, vai ter aquela tentação negativa, porque é algo que tu é dependente. As pessoas têm que entender, a pessoa é drogada não é porque ela quer, ela começou errado, mas ela chega uma hora que ela nem enxerga mais nada, né, doutores? Exatamente, é automático, né? As pessoas precisam ser olhadas. E a gente tem que vir fazer mais essa conversa, tá, doutor? Pra gente pegar cada pedacinho para fazer com quem está nos escutando mudar a saúde mental de toda uma família. Até o próximo.
Até o próximo. Até o nosso próximo programa, vou agradecer os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos, Estética Face, harmonização e estética facial, Vital Profissional Center, Dr. André com cirurgia do joelho, My Laser depilação a laser, Adriana Medeiros e Mano Escobar. Na próxima semana, um novo programa e mais discussões necessárias para Passo Fundo e região. Até lá!